Aí pela mensagem, né, de boas-vindas. Em relação ao trabalho, em relação à equipe, com certeza a gente acompanha, vinha estudando não só o esporte, como vários clubes e tal. O futebol brasileiro mudou o ano passado, quando instituiu a janela, né? E os clubes ainda vêm se adaptando a essa situação. Vem percebendo como é que é trabalhar. Porque antes dava o desespero, corria atrás, contratava, às vezes conseguia sanar, às vezes complicava, né? E hoje toda essa leitura ela tem que ir sendo feita e tem que ser muito ágil para ser efetivo na janela. E no momento da janela, todo mundo concorre junto. Quando está aberto o ano, você aproveita a oportunidade, porque não está todo mundo em cima. Quando chega a janela, todo mundo corre para o mesmo lado e, geralmente, para os mesmos destaques. E aí tem que ter poder de barganha, tem que estar num bom momento de campeonato, tem que ter bons projetos para conseguir seguir. E, mais do que isso, para fazer tudo isso, tem que ter leitura. A leitura existe, de muito boa qualidade, a consciência do que se falta existe. Não é o Guto que está trazendo isso, né? O Guto só está efetivando a leitura que a direção já tem. E tem trabalhado para conseguir. O que vai chegar, o que vai deixar de chegar, é o contexto que vai, né, fixar, efetivar a ação. Mas o clube está trabalhando muito para que a gente consiga estar tirando o melhor proveito dessa janela, buscando as peças pontuais que nos faltam dentro da leitura e possamos ter um grupo ainda mais forte do que já é. Perfil de jogo. A gente não pode jamais perder o que é a essência dessa equipe, que é esse poder ofensivo. A nossa busca é ajustar o que é que, de repente, pode estar trazendo algum tipo de incômodo, um ou outro descontrole da equipe sobre os adversários, né, e fortalecer as 4 fases do jogo. A gente sendo efetivo nas 4 fases do jogo, com o que nós temos que já é uma característica da equipe, essa ofensividade, a gente pode ter uma equipe muito forte. E quando ele fala, Rafael, né? Quando o Rafa fala que vou jogar a pressão aí, cara, a minha carreira, e eu falei isso para eles, eu tenho 4 acessos. Eu tenho participação no último acesso do Bahia em meio turno, quando eu saí em 3º lugar, com 62% de aproveitamento. Só que eu não tenho título. Então, o esporte tem condições? É um candidato. Tem possibilidades. Nós vamos efetivar que o esporte vai conseguir? Vai depender do que nós vamos fazer juntos. Quando eu falo juntos, começa nós aqui dentro, depois vocês que estão passando as informações para fora, depois como o nosso torcedor está recebendo, está digerindo essa informação, a emoção que ele está trazendo para dentro do campo e o apoio que ele está colocando em prol da nossa equipe. O esporte, ele é bonito por causa disso. Nós estamos vivendo um momento de Olimpíada. Vários dos atletas que eram tidos como favoritos à medalha de ouro nem chegaram à fase final. O que acontece com A, com B, com C? Não sei. Futebol é muito dinâmico, não é só técnica, força, preparo físico, estrutura, existe um lado psicológico, existe um momento, e a gente precisa conseguir construir
esse ambiente positivo, né? E todo mundo se ajudando para que aí sim, essa força que se junta, que se conecta, quando o esporte está conectado, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. O esporte ele tem uma força muito, muito, muito grande, gigante. Não só dentro da sua casa, da ilha, da arena, né? Mas quando ele embala também para fora. E aí o resultado, eu acho que a história do esporte fala, não é o Guto que fala. Então eu acho que é isso aí. Guto, boa tarde, seja bem-vindo ao esporte. Eu queria que você fizesse um comparativo desse atual esporte com o de 2019. Quando você chega, naquela época, era um esporte em outra situação, era um esporte que tinha acabado de cair para a segunda divisão, que estava financeiramente complicado, acho que você lembra como era naquela época. Era um grupo jovem, era um Guilherme, um Ezequiel, um Maílson, um Adrielson, todo esse pessoal surgindo no futebol, Charles também. E hoje você chega num esporte mais robusto, um Romarinho, um Gustavo Coutinho, um Zé Roberto, atletas mais rodados no futebol nacional. O que é que você pode pegar daquela experiência e trazer para hoje? Você garante aquele acesso com 17 vitórias, 17 empates e 4 derrotas apenas. E ainda assim foi criticado por alguma parte da torcida, que acaba não conseguindo o título. Mas a gente sabe que na Série B o resultado final é o acesso que importa, né? Então, como é que você pode trazer daquela experiência, daquele esporte que deu certo em 2019 para esse atual? Mas só brincar um pouquinho, dar um pouquinho de risada, né? E contar da história do ser humano, né? Jesus Cristo foi crucificado, né? Então, opinião, cada um tem a sua e nós temos que respeitar a de cada um, né? Muitas vezes não é colocada na balança as dificuldades, as facilidades, o momento. Naquele momento, as dificuldades eram outras, mas tinha algumas coisas que possibilitaram as facilidades. E a conexão, quando a conexão existe, né? Quando o trabalho se conecta, ele vai andando e vai se fortalecendo por si só. Nós tivemos alguns momentos de ato ali, de gap e tal, de dar uma vaciladinha, mas ele foi se fortalecendo. E foi uma crescente. E no início da competição eu dizia que, naquela época, o esporte não estava jogando, estava afastado da Copa do Nordeste. Então, nós não tivemos nem como ter uma ideia de qual era o nível de competitividade da nossa equipe contra um nível de Série B. E, quando começa a competição, eu falava que a gente ia passar por um processo de adaptação. E a gente vira o primeiro turno com 10 empates e 7 vitórias. E o time foi crescendo a ponto de, no segundo turno, ter o inverso. Foram 10 vitórias e 7 empates. E 3 rodadas antes a gente tinha conseguido o acesso. Foi um trabalho bastante árduo, porque o perfil de equipe que foi se construindo, vários jogadores voltando de lesão nos seus clubes, né? E aí a gente foi recuperando, só que a gente tinha tempo. A gente chega hoje no meio do furacão, mas com uma equipe que já tem uma cara, já tem uma estrutura e que a gente busca ajustes. Os ajustes eles vão ocorrendo conforme o tempo vai existindo e você vai conseguindo treiná-los, passar informação, porque se você lê um livro de 2.000 páginas em um dia, o seu nível de assimilação vai ser muito menor que se você diluir isso, né? É a mesma coisa. A gente não tem como passar todas as informações e eles assimilarem num espaço curto. Então, a gente tem que sintetizar ao máximo essas informações, né? E ir trabalhando, reunindo estratégias que possam fazer com que eles assimilem o mais rápido possível e possam levar para campo para fazer essas informações se efetivarem em resultado. Essa é a nossa busca. Mas nós temos um grupo fantástico, um grupo assim, de muita qualidade. A nossa vinda é em busca dos ajustes que todo mundo entende que necessita, sem perder a sua essência. Não sei se eu consegui responder.
Tudo bom, professor? Sou a Giovana da TV Jornal, seja muito bem-vindo. Obrigado. Queria pegar um gancho nessa sua fala de que em 2019 você chega no início da temporada, você consegue implementar o seu estilo de jogo, suas características com um certo tempo, muito a mais, né? Hoje você chega no final do primeiro turno da Série B e você tem falado muito de fazer ajustes. O que a torcida pode esperar do Guto chegando nesse meio da Série B? Já tem um Santos pela frente na Vila Belmiro, é um adversário de extrema dificuldade. O que seriam esses ajustes do Guto Ferreira nesse time, nessa característica de jogo, nesse elenco que foi montado antes de você chegar? Obrigada. Eu acho que encontrar de novo um caminho ainda mais vencedor, que está sendo, né? E conseguir ter um controle maior dos jogos, né? Sofrer menos os jogos. Eu acho que uma leitura, o time do Sport é um time extremamente ofensivo, com algumas dificuldades, em parte, da fase defensiva. São justamente esses ajustes que a gente busca, para que, se a fase defensiva ela se fortalecer sem perder a essência do ataque, o Sport vai estar um time muito próximo de ser não imbatível, mas um time muito, muito, muito competitivo e muito próximo de conseguir seu objetivo. Guto, boa tarde, seja bem-vindo. Lilian Fonseca. Lilian, você já estava, Lilian, né? Já estava em outra emissora, agora estou na Globo, sim, no sim. Globo Esporte. A gente segue por aqui. Só deixa eu interromper um pouquinho. Pedro Maranhão e a Giovana. Obrigado, desculpa, gente. Nada, Guto. Queria sair um pouco dessa visão de janela, de contratações, de parte tática, do que Guto vai fazer e falar um pouco do sentimento. Qual o sentimento do Guto Ferreira voltando ao esporte, reassumindo o comando do esporte após mais de 4 anos, né? Pouco mais de 4 anos aí. Qual a sensação, qual o sentimento de Guto Ferreira chegar nesse momento, momento onde o esporte briga novamente pelo acesso e de acesso no esporte? Guto Ferreira entende. Eu acho que eu posso tentar passar com o que eu falei num grupo de amigos ontem. A gente estava aqui e tal, a gente estava batendo papo. Quando veio a proposta, né, o contato, eu falei, não pensa em nada, fecha. Talvez 19 para 20, eu tenha vivido um dos melhores momentos em termos de viver, de energia, foi muito bom estar aqui. E muitas dessas pessoas continuam, o carinho que começa de vocês para com a gente, o carinho do torcedor. Foram 4 anos que a gente circula, a gente encontra um torcedor do esporte, ele vem, ele abraça, ele festeja, né? Então, são valores que você vai adquirindo, que você vai conseguindo através do seu trabalho, que você quer de novo. Você quer estar de novo. E eu quero estar de novo vencendo com a torcida do esporte. Eu quero estar no esporte vencendo novamente. Na minha casa tem um painel da minha carreira e a foto que enquadra as outras todas que estão em volta é uma foto de eu agradecendo a torcida do esporte no acesso. O Guto. Em geral, eu me chamo Daniel Leal, sou do Globo Esporte. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Professor, em geral, quando um técnico é contratado, a situação, né, o panorama do clube é ruim, né? Normalmente a colocação não é boa, está abaixo da tabela. E na situação do senhor, não é uma situação comum, né? O Sport hoje tem o 2º melhor aproveitamento da Série B, né? Só atrás do Santos. O Sport está numa janela de contratações abertas, o senhor pode ainda influenciar, né, na chegada de reforços. O time tem a sua qualidade, né? Demonstrou boas valências ao longo da temporada. Queria saber se o senhor já pegou uma situação similar como essa
E como é que o senhor avalia essa oportunidade, levando em consideração que o senhor vem, né, de trabalhos recentes que não foram tão bons, né, com o Coritiba, o senhor acabou, né, deixando recentemente, e faz esse paralelo com os trabalhos recentes e com essa oportunidade de receber um time numa situação tão positiva? Eu acho que a questão da avaliação do trabalho não tão bom, é difícil de você avaliar um trabalho no Ceará onde você ficou 2 meses. Se você pegar a estatística dos resultados que nós fizemos, em relação ao antes e o depois, o percentual nosso foi maior. Eu acho que o histórico do Coritiba, ele fala por si só. Tem 3 meses que nós saímos e, em termos de percentual de resultado, o Coritiba está abaixo, bem abaixo do percentual que nós saímos. Então, o que constrói um trabalho não é só o treinador lá dentro. É uma série de coisas, não são os jogadores só, não é só o trabalho. É uma série de coisas, né? A política, a gestão, a liderança minha e dos outros. Eu assumo a minha parcela, sim, né? Mas não é só isso. É que nós estamos acostumados no futebol, né, a sempre, em qualquer tipo de resultado negativo, tentar achar um único culpado, né, e colocar todo o peso. E isso passa pelo treinador. Então, eu vou respeitar esse ponto de vista desta maneira, né? Vou aceitar, por quê? Porque faz parte do meu cotidiano. Mas, internamente, eu não posso trazer para mim toda essa culpa. E eu tenho que ser consciente de tudo que a gente conseguiu fazer e o que a gente conseguiu botar para frente em cima das condições e do momento que a gente conseguiu viver ali, né? Eu falo que, muitas vezes, o resultado também vem do que você está absorvendo de fora para dentro, de como você está absorvendo, né? Do que você vive dentro e fora. É tudo, todo o contexto interfere diretamente no resultado final. Quando eu falo da unidade de todo mundo jogando junto, é porque aí você fica muito forte, né? Aí você fica muito forte. Aí fica mais viável a minha gestão de, se os jogadores passarem do ponto porque nós estamos ganhando muito, brecar, né? Agora, a questão emocional, ontem eu conversava com a psicóloga do clube, né? Gostei demais, eu não tinha ainda trabalhado com ela, gostei demais do que ela me passou, gostei da visão, a questão de ser ex-atleta, de saber o que o atleta vivencia, e não é o atleta, é o treinador, é todos que estão envolvidos, o executivo, essa pressão sobre o ser humano, essa pressão desenfreada de quem vive essa situação, existe muitos tipos de reação. Tem uns que conseguem absorver até um ponto, outros muito, outros menos, e tudo isso reflete dentro do campo. Reflete no dia a dia, reflete dentro do campo. Você vê, tem grandes ídolos do futebol brasileiro e mundial, não só no futebol, mas em outros esportes, mas que estão conectados com essa mídia social, com problemas de depressão, com vários outros tipos de problemas, e que acabam não dando o seu melhor resultado por causa disso. Então, se a gente conseguir deixar o ambiente mais leve, externo, ali, e fazer essa pressão contra o adversário, nós temos uma possibilidade muito grande de fazer coisas grandiosas aqui. Não sei se eu respondi. Cara, eu acho que eu peguei não tão parecido a minha passagem do Mogi para a Ponte, quando o Kleina sai da Ponte para o Palmeiras. E a gente conseguiu realizar o objetivo com, acho que, 3 ou 4 rodadas de antecedência. Nós tivemos um pouquinho de dificuldade na chegada, na adaptação, 2, 3 rodadas, depois nós engatamos, achamos a formação ideal e a coisa deslanchou. E isso aí acontece pouco, porque geralmente quando o cara está em alta, né, facilita
o trabalho. Já entreguei em boas condições para muitos, mas agora estou recebendo de volta. Professor, boa tarde. Primeiramente, que seja uma passagem de muito sucesso para você aqui no esporte, mais uma vez. Felipe Luna, do canal do Luna. O brasileiro, ele tem uma mania de querer rotular tudo, né? Se tem um técnico que tem um time que faz muitos gols, é um time muito ofensivo, mas que é exposto. Aí se tem um técnico que defensivamente é muito bom, aí ele é um cara retranqueiro. E, infelizmente, isso sempre acontece com qualquer técnico do Brasil. E eu queria que o senhor falasse para a gente qual é a ideia de jogo que o senhor pretende aplicar nesse elenco do Sport, que, na minha visão, é um elenco que tem boas peças defensivas e também tem excelentes peças ofensivas. Cara, qual que é a essência e que vem dando certo? Não é o futebol propositivo e ofensivo? Se você pegar tanto o Ceará do ano passado, que nós tentamos, né? E o Coritiba, nós buscamos isso. Os movimentos de jogo, a busca. Quanto mais jogadores de qualidade e experientes você vai tendo, tende a facilitar, né? E a busca dos encaixes de equilíbrio nas fases do jogo que podem não estar tão efetivadas e tão fortes. Essa é a busca nossa, né? Não perder essa essência que é do esporte. É desse time do esporte. O elenco foi montado assim. E se ele vem conseguindo desenvolver, e essa fase do jogo está em alta, é porque tem jogadores que nessa fase do jogo se efetivam. Aí nós temos que buscar a conscientização da onde falta equilibrar, ou, de repente, uma ou outra peça que possa, numa troca, não perder essa essência ofensiva e equilibrar a fase que o esporte, digamos assim, está um pouco menos efetivado, um pouco menos dominante. É isso. Boa tarde, Guto. Tudo bem? Bom. Ricardo, Rádio CBN. Seja bem-vindo de volta. Obrigado, Ricardo. Professor, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do campeonato em si, porque a gente está chegando agora na última rodada do primeiro turno e, antes de começar a competição, eram elencadas 4 equipes favoritas ao acesso. Santos, Sport, era colocado o seu Coritiba na época, né, e também o Goiás. E hoje vemos no G4 Mirassol, o Novo Horizontino brigando, tem o Avaí, o Vila Nova também. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desse campeonato, o nível de competitividade da competição nesse momento, já para a virada para o retorno da Série B. Ricardo, a Série B nunca ela teve 100% de resultado em cima dos favoritos. Sempre ela tem grandes surpresas, mas Novo Horizontino não é mais surpresa. O campeonato do Novo Horizontino ano passado foi espetacular. Mirassol não é mais surpresa. É a mesma coisa. E quem conhece o futebol de São Paulo e da maneira que eles trabalham, grupos que já estão juntos há um longo prazo, o que efetiva essa formação de grupo, essa efetividade, esta força, e que vai, a cada instante, além da manutenção dos atletas, vai se fortalecendo, agregando um jogador ou outro. Eles podem não ter o dinheiro que outros clubes maiores têm, mas eles têm a sequência, o tempo, eles não têm a pressão desenfreada, eles têm o conhecimento de quem está liderando e fazendo futebol, né? O Vila vem numa ascensão também. O Vila, ano passado, liderou o primeiro turno quase todo. E depois caiu, né? E esse ano vem repetindo de novo. E você não colocou o América. Cara, o América é um time que perdeu pouquíssimos jogadores. Um grupo que chegou, se eu não estiver errado, a pré-Libertadores, no primeiro ano pós. Chegou a pré-Libertadores no primeiro ano pós-subida. Então, olha o nível que nós estamos falando, né? Cara, muito equilibrada, você não pode bobear. Talvez essa situação
porque muitos estão próximos, é que ninguém deslanchou, ninguém desgarrou. Isso mostra o equilíbrio da competição e a dificuldade da competição. E até por isso que eu falo que nós precisamos estar unidos e juntos. Porque isso vai nos fazer muito fortes, e essa força que vai fazer a gente chegar. É essa unidade, né, que vai fazer a gente chegar. Guto, boa tarde, bem-vindo novamente. Obrigado, Igor. Que tenha ainda mais sucesso nessa segunda Obrigado. passagem. Falando um pouco agora do primeiro desafio que você vai ter nesse retorno, e que desafio, né? Enfrentar logo o Santos na Vila Belmiro, talvez o Santos vivendo seu melhor momento nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Queria que você projetasse esse jogo, se você conta com algum atleta que não esteve na lista de relacionados no jogo passado contra a Ponte Preta. Aí eu falo, por exemplo, na possibilidade de contar com um Diplasto, jogador de nível Série A, para esse jogo. Se você pode vir a contar com o Felipinho, se você conta com algum atleta que não esteve no jogo contra a Ponte Preta, e a projeção dessa partida enfrentando o atual líder da Série B fora de casa. Então, nós começamos ontem, né? Nós estamos ainda, alguns jogadores nós estamos avaliando, porque estavam fora. Nós temos que avaliar ritmo, intensidade que estava jogando, quanto tempo não estava jogando. A qualidade nós sabemos, nós só temos que colocar ele no ponto, né? E aqueles que estiverem mais próximo desse ponto necessário para esse momento vão estar. E aqueles que não tiverem para 90, mas puderem agregar valor e tiverem regularizados e estiverem agregando valor para minutos importantes dentro da partida, vão ser os escolhidos. Os que tiverem melhores condições dentro do limite de jogadores que nós temos para utilizar, vão estar viajando. E aí a utilização é o jogo que vai dizer.